Ok? Então, Filemon. A carta de Filemon é uma das cartas, né, uma das menores cartas que nós temos no Novo Testamento. Não é a menor carta, mas é uma das menores. Inclusive, só tem versículos. E nesta carta, Paulo ele está escrevendo para um dos seus cooperadores, um dos seus colaboradores no ministério apostólico, e a intenção é escrever esta carta para interceder por um de seus filhos na fé, que é Onésimo. Então esta carta é uma das cartas, se não a mais pessoal carta escrita por Paulo, mas é uma delas, né? É uma carta muito pessoal, em que ele se desfaz completamente da sua autoridade apostólica, no sentido de não utilizar aqui o seu direito apostólico de autoridade para pedir Filemon para agir e tomar uma das decisões que beneficiaria Onésimo. Então ele acaba que usando um termo muito pessoal, com base na amizade, na irmandade, com base no grande amor que ele sente por Filemon, e ao mesmo tempo com base no amor que Filemon sente por ele e pela comunidade ali, pela amada igreja. Então nós vamos meditar um pouquinho do versículo 8 seguintes, mas a princípio eu quero apenas repetir o versículo 8, o versículo 9 e o versículo 10 e 11. Então de 8 a 11 nós iremos ler outros versículos aqui seguintes, mas a princípio eu quero repetir, dado o fato que a leitura já foi feita do versículo 4 ao versículo 20, e eu quero repetir apenas esses 4 versículos de Filemon. Então versículo 8 diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em amor, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Vamos orar. Meu Deus, quero neste momento te pedir que nos auxilie, iluminando nossas mentes e nossos corações, para que possamos compreender a tua mensagem, a tua palavra, e desta maneira, Deus, edificar as nossas vidas, e desta maneira poder nos conduzir mais parecido com o teu Filho, como cristãos aqui neste mundo, em especial no relacionamento com a amada igreja. Também te peço, Deus, que nos ajude, nos capacitando, nos fortalecendo, para que possamos te glorificar no nosso viver diário, pois sem o teu auxílio, Deus, sem a tua capacitação, nós não seremos capazes de te glorificar e de te honrar no nosso viver diário. Também te peço por nossos irmãos, amigos que estão nos acompanhando através da nossa página no Facebook. Abençoa cada um em seus lares, ajuda-os a compreender também a tua mensagem através da iluminação do teu Santo Espírito. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero deixar uma ideia em nossas mentes nesta noite, com base nesta passagem que nós trabalharemos aqui em alguns minutos. O amor é a base da reconciliação e da unidade. O amor é a base da reconciliação e da unidade. Amados irmãos, relacionamentos são difíceis. São difíceis por diversas razões. Sem muito esforço, podemos alistar vários modos de relacionamentos que prejudicam, relacionamentos que não são saudáveis, e aos poucos vão minando a afeição, vão minando o apreço, o carinho,
a consideração e até mesmo o respeito. Mas talvez o maior e mais danoso relacionamento seja aquele fundamentado no orgulho. John MacArthur, ao falar sobre o orgulho em seu livro O Pastor como Líder, diz que o orgulho é capaz de destruir a mais profunda e o mais íntimo dos relacionamentos. Ele é capaz de destruir o tipo mais íntimo de unidade. MacArthur ainda diz que o orgulho é capaz de causar muito prejuízo. O orgulho deseja superioridade sobre os outros. Procura, MacArthur afirma, elevar-se e compara-se com todos os demais. Ele ainda diz que o orgulho pensa ser melhor que outros crentes em Cristo, tendo Cristo como habitante na vida desses crentes, e assim o orgulho despreza a divindade. De acordo com essas afirmações de John MacArthur, no livro O Pastor como Líder, eu diria que das imperfeições que corroem nosso coração e a nossa alma, certamente o orgulho é o mais devastador. Ele despreza não somente os outros, mas também a Deus. Faz-nos sentir que somos melhores e todos os demais são inferiores e até mesmo indignos de nossa atenção. O orgulho está na contramão do amor. São antagônicos. Por isso é tão difícil os relacionamentos pessoais. A luta contra o orgulho deve ser constante. Eu até diria que lutar contra o orgulho deve ser uma batalha até a vinda de Cristo. Só estaremos completamente livres do orgulho que deforma e destrói relacionamentos até estarmos na eternidade com Deus. A carta que Paulo escreve para o amado Filemon, colaborador e companheiro de ministério, nos apresenta o sólido fato de quanto o amor é praticado corretamente, não existe espaço para o orgulho. Esta carta ela é enfática em nos passar esta grande verdade, que quando o amor é praticado corretamente, não existe espaço para o orgulho. A carta relata a história entre Filemon e Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon. Onésimo, ele havia fugido de seu senhor para Roma, e o motivo da fuga foi o fato de ter roubado algum dinheiro de seu senhor. Estando lá em Roma, Onésimo então, ele tem um encontro com o apóstolo Paulo. Nesse encontro, Paulo então ganha ele para Cristo, e Onésimo, a partir deste encontro com Paulo e com valores agora cristãos, ele é confrontado com esse dever cristão, ou seja, com o dever de voltar para a casa de seu senhor lá em Colosso e acertar-se então com Filemon. Paulo então, com esse pensamento agora em sua mente, escreve esta carta intercedendo por Onésimo, pelo fato de que Onésimo, ele era passivo de castigo, e certamente o castigo pelo ato que ele havia cometido poderia ser punido até mesmo com a morte. Paulo não nega o direito, ao escrever essa carta a Filemon, o direito dele sobre o seu escravo, mas ele então pede que Filemon, em vez de aplicar uma punição severa, possivelmente até mesmo a morte, aplicasse sobre Onésimo o princípio da fraternidade, como um irmão caríssimo, como a carta mostra aqui no versículo 16, quando ele diz: não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão
caríssimo. E ele ainda escreve aqui no mesmo versículo, posteriormente, enfatizando que ele é um irmão caríssimo, um irmão valioso. Ele diz: especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então Paulo, ele escreve a Filemon esta carta, agora intercedendo por este escravo fugitivo, dizendo que ele foi alguém que não tinha valor, mas agora era alguém importantíssimo, era alguém especial, alguém caríssimo. Ao fazer a intercessão, Paulo, ele abre mão do seu direito apostólico de ordenar o que Filemon devia fazer, para simplesmente solicitar em nome do amor pela vida de Onésimo, versículo 8, versículo 9, quando ele diz que poderia ordenar o que convém a Filemon, mas em vez de ordenar como apóstolo, ele prefere solicitar em nome do amor que Filemon receba Onésimo de volta como um irmão caríssimo. Paulo, ele prefere, amados irmãos, nessa questão, persuadir em nome do amor. Ao solicitar, o apóstolo, mesmo conhecido, se apresenta apenas como o velho, ou aqui de forma mais literal, embaixador, da mesma maneira como nos encontramos em Efésios capítulo 6 e versículo 5. O embaixador é um representante que media a causa de alguém com outra pessoa, ou o embaixador pode ser um representante legal de um país que media uma negociação de paz, termos pacíficos entre um país e outro país. Paulo se coloca aqui apenas como esse simples embaixador, ou como o termo que ele utiliza aqui, Paulo o velho. Ele, em nenhum momento, ele aqui usa a sua autoridade apostólica para falar a Onésimo. Amados irmãos, o amor é a base da reconciliação e da unidade. E Paulo, ele parte exatamente deste princípio para interceder pela vida de alguém que no passado não tinha valor nenhum, mas agora era alguém muito importante, especial, alguém valoroso. E ele parte do princípio de que o amor é a base da reconciliação e da unidade. Quando o amor é a base da reconciliação e da unidade, então existe na Irmandade a liberdade em Cristo, como também a autoridade em Cristo. Nós encontramos esta verdade no versículo 8, quando Paulo diz que tem liberdade para ordenar o que convém a Filemon em Cristo, mas logo em seguida ele diz: prefiro solicitar em nome do amor. Então nós temos aqui no versículo 8, amados irmãos, o princípio do amor que Paulo poderia utilizar, mas ele não o faz dessa maneira. Mas Paulo, ele enfatiza que em Cristo nós temos plena liberdade no relacionamento com a comunidade cristã, como também reconhecemos que na Irmandade existem homens e mulheres revestidos de autoridade. Ainda no verso 9, nós vimos que quando o amor é a base da unidade, então existe na Irmandade um pedido de amor e uma humilde descrição. A igreja, amados irmãos e amigos, é o único lugar do mundo em que o autoritarismo não tem espaço. A igreja é o único ambiente no mundo, é a única instituição no mundo em que não existe espaço para o autoritarismo, mas sempre haverá um espaço para a ação do amor. O trabalho é realizado com base na reciprocidade do amor e no cultivo da humildade como a grandeza de cada indivíduo. É exatamente essas duas verdades que nós encontramos no versículo 9. Nós encontramos espaço para um pedido de amor e também espaço para uma descrição de humildade. Encontramos mais um ponto importante no verso 10,
de que o amor é a base da reconciliação. No versículo 10, nós encontraremos o fato de que quando o amor é a base da reconciliação e da unidade, então existe na Irmandade uma intercessão de amor. O versículo 10 nos apresenta esse ponto importante e eu quero aqui concluir nesta noite a mensagem trabalhando um pouquinho no versículo 10. A intercessão de amor é o ponto que nós encontramos no versículo 10. Quando o amor é a base da reconciliação e da unidade, então existe na Irmandade uma intercessão de amor. Diz desta maneira o versículo 10: solicito-te em favor de meu filho. A intercessão aparece exatamente nesta forma, quando ele diz: solicito-te em favor de meu filho. E esta expressão é exatamente a intercessão que Paulo faz em favor de Onésimo. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte: quem foi Onésimo? Apesar de tudo que nós já falamos, um escravo fugitivo, servo de Filemon, mas ainda se faz necessário e importante a pergunta: quem foi Onésimo? Como já mencionamos anteriormente, Onésimo era um escravo de Filemon. Esse servo provavelmente furtou uma quantia de dinheiro de seu patrão e fugiu para Roma. Se Onésimo ele furtou uma quantia de Filemon, nós pressupomos a possibilidade, ou pressupomos, sem forçar aqui a carta, de que Filemon ele tinha certa liberdade com Onésimo, tinha certa liberdade com Filemon, e também era uma pessoa de confiança. Se ele tinha acesso às finanças de Filemon, então era alguém confiável. Então Onésimo foi esse tipo de pessoa para Filemon. Foi um escravo, um servo, possivelmente alguém ali da confiança de Filemon, mas ele havia cometido uma falha, um erro, ele havia cometido um pecado ao furtar, ao roubar uma quantia financeira de Filemon. E aí ele foge para Roma. E lá teve um encontro com o apóstolo Paulo. Nesse encontro, Onésimo então se torna um cristão. Este escravo fugitivo, ao encontrar-se com Paulo, os seus valores mudam, a sua cosmovisão de mundo muda, ele agora é uma nova pessoa, ele agora tem um caráter completamente orientado e instruído por Paulo, de acordo com a sua nova fé. Ele deve voltar para a casa de seu senhor, Filemon, lá em Colosso. Mas tinha um grande problema. Qual o grande problema? Onésimo era um ladrão, ou pelo menos havia cometido um roubo, havia cometido um furto, e agora era foragido. E o agravante era exatamente o fato de ter roubado do seu senhor uma quantia financeira. A punição para este crime, como já mencionei, poderia ser até mesmo a morte. Não era fácil voltar para a casa de Filemon, não era fácil. Vamos pensar aqui, se fôssemos nós, nos colocando na posição de Onésimo, na iminência de perder a vida, voltar para a casa do seu senhor, com a possibilidade de morte, sem saber como seria recebido, se ele atenderia o pedido de Paulo ou não, se ele iria atentar pela a intercessão que Paulo faz ou não. Não era fácil, uma situação difícil. Mas diante de uma situação difícil, ele estava determinado. Juntamente com Paulo, eles estavam certos de que o melhor era voltar para a casa de Filemon. Então Paulo escreve uma carta para Filemon, intercedendo por Onésimo diante dessa situação difícil que esse escravo, esse servo se encontrava. E aí Paulo, ele escreve uma carta, e nessa carta ele então traz vários argumentos para que Filemon possa receber este homem, este escravo, que agora era alguém valoroso. Quais são os argumentos que Paulo utiliza em favor de Onésimo?
E aqui eu quero destacar alguns argumentos, e não vou me deter neles, porque minha intenção não é discorrer exaustivamente sobre cada argumento, mas mostrar como Paulo, ele constrói sua argumentação em favor de Onésimo ao interceder por este homem. Primeiro argumento é o argumento do princípio da fraternidade, versículo 5 ao versículo 7 e versículo 8. O amor e a fé em Cristo para com os santos é o primeiro argumento. Paulo apela para o amor como a base para a reconciliação. Filemão tinha um testemunho poderoso, impactante na igreja em Colosso, com base no amor para com aquela irmandade. Então Paulo parte do princípio de que o amor que Filemão tem ali pela irmandade, e que Filemão exerce com base em Cristo, ele diz: então, Filemão, com base no amor que você tem para com Cristo e para com a igreja, e como eu testemunhei deste teu amor e me causou grande impacto, eu apelo para o princípio da fraternidade. É o primeiro argumento, o amor como uma base para o perdão, para a reconciliação. O segundo argumento encontramos no versículo 10, que é o argumento da filiação. Paulo, ele diz: Onésimo é meu filho, eu gerei Onésimo em cadeias. Não é um filho biológico, mas um filho na fé. Ele gerou esse filho enquanto estava preso. Ele diz: ele é meu filho na fé. Eu estou aqui intercedendo por meu filho. Ele diz: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Gerei entre algemas. Então, o segundo argumento que Paulo utiliza aqui ao interceder por Onésimo é o argumento da filiação. Ele é meu filho e eu estou intercedendo por meu filho. O terceiro argumento é o argumento de que ele é um homem indispensável. No versículo 11, Paulo diz para Filemão: ele antes te foi inútil, mas agora, atualmente, neste dia, nesta hora, neste tempo agora, ele é útil a ti e a mim. E ainda no verso 13 ele diz: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Paulo diz para Filemão: Onésimo é indispensável. Este homem, ele é útil. Este homem, ele é indispensável. Então Paulo utiliza aqui para o princípio da indispensabilidade. É um homem indispensável. O quarto argumento que Paulo utiliza na defesa, ou melhor, na intercessão em favor de Filemão, é o argumento da consideração. Olha só o que é que Paulo diz no versículo 14: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo está apelando aqui para a consideração da autoridade em Filemão. Filemão tinha toda a autoridade sobre aquele escravo. Filemão era o dono daquele escravo, era o dono de Onésimo. Então Paulo, ele não desconsidera a autoridade de Filemão sobre aquele servo, e ele apela então para esta autoridade, para esta consideração. Ele diz: eu considero a ti, e eu gostaria que você concordasse comigo. Eu queria saber a respeito da tua posição sobre este caso. Então Paulo, ele utiliza aqui o princípio da consideração quanto à autoridade de Filemão. O quinto argumento na intercessão por Onésimo foi o fato de que a soberania de Deus estava agindo em todo o processo. No versículo 15 ele diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Olha, Paulo faz um contraste entre uma questão temporal e entre uma questão permanente. Ele diz: com base na soberania de Deus, ele foi afastado apenas por um tempo, mas ele está de volta para ficar contigo para
sempre. Então Paulo utiliza aqui o fato da soberania de Deus. Deus está no controle de tudo, Filemon. Não foi por acaso, não foi uma questão que aconteceu por uma casualidade, é providência divina. Deus está no controle, e este é o quinto argumento, a soberania de Deus. Um sexto argumento que Paulo utiliza aqui, na intercessão por Onésimo, é o fato de que Onésimo é um irmão precioso para Paulo e para Onésimo. Versículo que eu já li há pouco, ele diz que Onésimo agora é um irmão caríssimo. Ele diz, ele é um irmão precioso, Filemon, não só para mim, mas também para ti. Ele diz, é um irmão caríssimo, especial de mim e com maior razão de ti. E ele diz que ele é especial em duas instâncias, quer na carne, quer no Senhor. Ele é um irmão precioso. E este é o sexto argumento que Paulo utiliza para que Filemon receba Onésimo. O oitavo argumento, ou melhor, o sétimo argumento é o argumento da amizade. O versículo 17, Paulo diz, se me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo aqui apela para a consideração da amizade. Paulo diz, olha, recebe a ele, se você considera que somos companheiros, que somos amigos. A ideia aqui, irmãos, é mais ou menos essa. Paulo está mais ou menos dizendo o seguinte, dar a ele o mérito que é dedicado a mim, o mesmo mérito que eu tenho para contigo, a mesma consideração que eu tenho para contigo. Se eu tenho para contigo algum valor e algum mérito, então dar a ele esse mérito que cabe a mim. É isso que Paulo está dizendo. O sétimo argumento é o argumento da consideração. O oitavo e nono argumento é o argumento da dívida. Versículo 18 e versículo 19, Paulo diz, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, ele diz, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. É como se Paulo estivesse assinando ali um termo de compromisso, uma nota promissória, em que ele está dizendo, se ele te deve alguma coisa, ele já não te deve nada mais. É eu que te devo, eu estou assinando aqui esse termo de compromisso. Este é o nono argumento. Amados irmãos, como Paulo, ele é forte e enfático ao mostrar de que interceder por um irmão caríssimo é algo precioso. Ele aqui pelo menos constrói 8 argumentos para dizer que este homem é especial, é indispensável, é alguém precioso, é alguém indispensável, e que ele é digno de ser recebido, e que se existe algum dano, se existe algum problema, se existe algum relacionamento quebrado, deveria ser reconstruído, deveria ser refeito com base no amor. Quero concluir aqui nesta noite, amados irmãos, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. E a primeira aplicação que eu trago aqui para as nossas vidas é a seguinte: as imperfeições fazem parte da nossa natureza caída. Por isso devemos lutar constantemente para que elas não causem prejuízos irrecuperáveis. Somos imperfeitos, nós vamos falhar em algum momento. Mas essas imperfeições, essas falhas, elas não podem se constituir em um prejuízo irrecuperável. Nós precisamos na igreja de intercessores que possam construir pontes entre relacionamentos quebrados. Esses relacionamentos quebrados serem refeitos, serem reconstruídos novamente através de intercessores, de pessoas que estejam mediando relacionamentos desfeitos, quebrados, destruídos. As imperfeições são fatos em nossa vida, mas precisamos de mais intercessores no dia a dia, no viver diário, na comunidade cristã, para que relacionamentos quebrados sejam construídos. Uma segunda aplicação que eu trago aqui, amados irmãos, é o fato de que quando o amor supera o orgulho,
relacionamentos quebrados são restaurados. Quando o amor supera o orgulho, relacionamentos quebrados são restaurados. Paulo, ele apelou para o amor para que se havia algum direito por parte de Filemon, se havia algum direito por parte de Paulo, ele diz: deixemos de lado esses direitos que nós achamos que temos. É o meu direito, como é meu direito, eu não abro mão dele. Paulo diz: deixemos de lado, para que o amor que existe entre nós possa superar o orgulho, e se existe algum relacionamento quebrado, que possa ser restaurado. Amados irmãos, o amor entre nós, o amor na comunidade cristã precisa superar o orgulho. Quantas vezes, como cristãos, nós não somos capazes de deixar de lado os nossos direitos em benefício do bem maior, de um relacionamento restaurado, de um benefício maior, de uma família bem estruturada. Quantas e quantas vezes achamos que por termos direito, podemos nos arrogar, podemos nos ensoberbecer, achamos que podemos ser altivos. Tudo isso é orgulho em nosso coração. Na igreja não há espaço, não deve haver espaço para o orgulho, mas para o amor que supera. E quando o amor supera o orgulho, relacionamentos quebrados são restaurados. A última aplicação que eu trago aqui é que muitas vezes é melhor abrir mão dos direitos para que problemas sejam solucionados. Precisamos muitas vezes abrir mão dos nossos direitos para que problemas sejam solucionados. É isso que Paulo está ensinando aqui, amados irmãos. Paulo está dizendo que o cristão, ele não deve se apegar aos seus direitos, que o cristão, ele não deve ter como base os seus direitos. Muitas vezes os nossos direitos criam mais problemas do que soluções. Muitas vezes nós, porque estamos certos e como estamos com a verdade, morra quem morrer, doa em quem doer, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu não abro mão dos meus direitos. Mas Paulo, ele deixa claro nessa carta que os direitos devem ser periféricos, que os direitos não devem ser a base para a solução dos problemas. Qual era o direito de Filemon? Era castigar severamente, se possível até com a morte, Onésimo. Qual era o direito de Paulo? Ordenar. Paulo deveria ordenar a Filemon que recebesse aquele homem de volta, que acontecesse o que acontecesse. Mas Paulo diz: eu prefiro deixar de lado o meu direito de ordenar como apóstolo, porque eu prefiro apenas solicitar em nome do amor. E em nome do amor, Paulo diz: deixe de lado, Filemon, o seu direito sobre o seu servo, mas o receba como um irmão caríssimo. Sabe, amados irmãos, como cristãos que somos, muitas vezes nós somos mais impiedosos do que os descrentes. Às vezes, como cristãos que somos, nós somos mais perversos e cruéis do que os descrentes. Como cristãos que somos, muitas vezes, nós achamos que por estar no nosso direito, nós não arredamos o pé nem um milímetro, aconteça o que acontecer. Isso é inaceitável. Como cristão, deveríamos ser as pessoas mais, como é que se diz? Deveríamos ser as pessoas mais elegantes, que promove no ambiente que ela está, contentamento. Os descrentes deveriam se sentir à vontade na nossa presença, e outros crentes também deveriam se sentir à vontade em nosso meio. É tão agradável estar com aquele crente. Nossa, como é tão agradável estar naquela igreja. Nossa, como é tão agradável a presença daquela pessoa. Mas muitas vezes a nossa presença
afugenta outros. Muitas vezes nós como cristãos somos chatos, aborrecidos. Como cristãos muitas vezes somos insuportáveis. Mas não é isso que Paulo nos ensina nessa carta. Devemos deixar de lado todo o direito que temos, para que em nome do amor, toda e qualquer barreira, todo e qualquer orgulho seja superado e os problemas sejam solucionados. Essa carta é muito rica, eu tenho aprendido muito com ela. E eu deixo aqui esta mensagem para todos nós, que possamos aprender também, através desta carta, como sermos cristãos melhores a cada dia. Que Deus nos abençoe.